a sabedoria ancestral, né? Honrando quem veio antes de mim. Eu consigo lembrar das coisas do caminho de Santiago e tal, que tá meio que se encaixando, que tá me fazendo ter uma maior leveza, uma leveza. E aí, aprendiz, como é que você tá hoje? Olha, hoje eu acho que ele tá sendo um episódio bem simbólico pra mim, tá? Talvez não seja pra você, mas pra mim tá sendo porque eu acho que tá sendo a primeira vez que eu tô sentindo um sentimento, olha aí, olha a redundância da gata, mas que eu tô colocando em prática algo que eu venho falando há muito tempo, né? De viver o presente. E, enfim, pra mim é um desafio. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não é a primeira vez que você escuta isso aqui, né? Mas eu acho que eu parei de... Isso na prática, né? Porque falar, às vezes, não adianta muito. E eu reflito muito sobre as coisas. E uma coisa que, apesar de eu não estar na terapia agora, né? Eu faço terapia há um tempo. E minha terapeuta falou, Indiara, você entender e você sentir são coisas diferentes. E eu sabia que em algum momento eu conseguiria sentir o que eu tô sentindo agora. E quando eu percebi, eu falei, gente, é assim, é. Não estou dizendo que eu não estou 100% ansiosa, né? Que eu não estou lidando com a ansiedade, tô. Mas nas 2 últimas semanas eu tô conseguindo viver um pouco mais do presente, entendendo o que é que eu posso fazer agora, sabe? Eu acho que com certeza eu já falei essa frase aqui de um primo meu, que ele é psicólogo, que ele me falou ano passado, quando eu tava passando por um momento de grande mudança. E ele falou, viva o que você tem que sentir. Sofra, coloque pra fora. Você também tá muito ansiosa, tentando, eu tava passando por um momento e eu já tava pensando, tá, eu tenho que ficar boa em tanto período. Eu sempre fui muito... sempre quis colocar as coisas muito no controle, sabe? O resultado desse episódio vem dessas 2 semanas e de algumas conversas que eu tive com alguns amigos. Eu tava contando a história pra uma amiga minha, e aí ela não sabia ainda do meu relacionamento com o meu querido, né? Que é uma coisa que eu tô preservando muito, que eu tô vivendo ali muito no offline e tô ótima com isso. Mas essa era uma grande amiga, eu tava contando a história pra ela. E eu relembrando, né, o nosso início. E eu falando pra ela que quando eu tinha terminado meu relacionamento, eu falei, não, eu vou ficar 2 anos solteira e depois eu começo a namorar. Até isso eu queria ter controle, sabe? Eu vou fazer isso em tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. E eu acho muito justo o meu jeito de lidar com objetivos. Eu sempre tenho um caminho a seguir. Eu nunca me senti perdida no que eu preciso fazer, porque profissionalmente e emocionalmente falando, eu tenho os meus objetivos muito bem definidos. Mas eu comecei a dar mais brecha pro imprevisível, pra ter mais flexibilidade. E aí, nessas 2 últimas semanas, eu tô conseguindo mais me ater ao presente. Ao que é que eu posso fazer agora? As ferramentas que eu tenho. Esse mesmo primo, Joseph, eu aprendo muito com ele. Ele é incrível, eu sou muito fã dele. Eu pedi pra ele falar pra ele mandar um áudio, né, falando um pouco sobre isso, sobre o presente, como a gente se atém mais ao presente. O nome dele é Joseph Vitório. O arroba dele é muito gente boa e eu também vou colocar na descrição do episódio o arroba dele profissional, né? Agora, talvez ele já esteja com a agenda cheia, mas fica aí a dica, porque ele é um profissional incrível. Ele é bacharel em Humanidades e psicólogo pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, especialista em Direitos Humanos e Contemporaneidade pela mesma universidade, né, pela UFBA, e Gestalt terapeuta pelo Instituto de Gestalt Terapia da Bahia, o IGTBA. Atualmente, ele trabalha na clínica em um programa nacional no eixo penal. E eu achei importante falar sobre ele aqui, porque ele, pra mim, é uma das pessoas que me lembra de viver o presente intensamente, sabe? Eu aprendo muito com o jeito que ele leva a vida e que ele vê a vida. Eu sempre aprendo em uma conversa simples, eu sempre aprendo alguma coisa com ele. Então, justo compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Pra você também aprender alguma coisa. Solta o som aí do áudio dele, Adolfo. A gente tem vivido numa época de
muito imediatismo, de tudo muito para agora, de tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Uma coisa, um fato, um evento, uma situação acontece do outro lado do mundo e quase que imediatamente todo mundo tem acesso, todo mundo está sabendo, né? Então, é um grande desafio viver nisso, porque é uma quantidade de informações muito grande que a gente recebe, principalmente jovens, né? As gerações de agora, de 90, dos anos 2000, dos anos 2010, por exemplo, tem aí uma característica muito, muito peculiar, que é de estar sempre conectada. E aí vem também algumas consequências disso, que é o próprio adoecimento psíquico, né? A gente hoje identifica, enquanto profissionais de psicologia, como é o meu caso, um aumento na demanda, até mesmo fora dos consultórios, né? Assim, no meio social mesmo, com amigos, familiares, de um crescimento muito exponencial da ansiedade, né? E a ansiedade justamente por estar inserido nesse contexto, nesse ambiente que é de muita coisa, de estar muito acelerado, muito para frente, pensando, prospectando um futuro que é um futuro incerto, né? Aí a gente vê as mudanças climáticas acontecendo e é uma preocupação muito válida, só que é importante também a gente estar presentificado, né? Eu sou gestalt-terapeuta, que é uma abordagem da psicologia que fala justamente sobre o presente, né? Sobre a presentificação do sujeito, que é o único momento que a gente tem, né? O que é o aqui e agora, que é um jargão da gestalt-terapia, que é justamente a psicologia do aqui e agora, que é o lugar onde a gente está. A gente tem o futuro, que é incerto, que a gente não conhece, que é daqui a 10 minutos, 1 hora, 1 ano, 5 anos, 10 anos. A gente não conhece, a gente não tem acesso a ele de forma lógica. A gente tem as prospecções, a gente projeta isso, mas é algo que é incerto, né? Assim como a vida. E o passado é o que eu comecei a falar aqui há 2 minutos atrás, né? Isso aí eu já não tenho mais acesso. Eu posso resgatar esse passado, mas presentificado. Aqui, agora. Eu tô falando do que eu falei 2 minutos atrás, mas eu tô falando agora, no que tá acontecendo. Então, é como um desafio, né? Assim, a presentificação. Porque quando a pessoa tá muito acelerada, muito à frente, ela esquece um pouco de estar aqui, né? E isso vai gerando um processo ansiogênico muito significativo. Então, quais são os mecanismos, quais são as ferramentas de estar vivendo o presente? Né? Então, apreciando o momento de agora, vivenciando as experiências, as relações, a própria paisagem, a própria natureza, né? Que isso não é no sentido assim, meio que de boísta, né? Uma coisa meio Haribo, não é nesse sentido, mas é de estar, de fato, vivenciando aquilo que está acontecendo agora, né? Obviamente que a gente vai fazer nossos planejamentos, sim, porque isso é uma coisa que baliza a vida, a gente vai estar pensando no futuro, claro, senão a gente não teria também essa força motriz que movimenta para chegar em algum lugar, né? Isso é inegável, mas é um pensamento de futuro presentificado. O que é que eu posso? Quais as ferramentas que eu posso lançar mão aqui no momento de agora para me garantir um futuro que seja ok, que seja agradável, que faça sentido para mim, né? Então, aproveitar os momentos, aproveitar o que tem agora, o que está acontecendo, né? Então, isso não é fácil, né? Por assim dizer, para quem tem um outro modus operandi diferente disso, então vai na prática de exercício mesmo. É exercitando que a gente consegue chegar em algum resultado, né? Com exercício do dia a dia. E também não adianta querer mudar algum comportamento, alguma atitude do dia para a noite radicalmente. É importante que façam gradações, né? Aos pouquinhos. E cada passo, cada avanço é uma vitória, e essa vitória deve ser comemorada. Mesmo que seja 0,1%, já é 0,1, não é 0. E nem é menos 1, nem menos 0,1. Então,
respeitar o processo também, não se cobrar tanto. Eu acho que essas são as características de viver um presente saudável, né? Então aí tem as práticas de exercício físico, não precisa ser maromba, não precisa ser crossfiteiro, mas tá ali em contato com esse corpo, porque o corpo é o lugar, a casa onde o ser habita, né? Então é um cuidado com esse corpo também. A presentificação vai falar um pouco disso, desse corpo que está em uma casa, que está em um ambiente, que está em um círculo social. Então é sentir essa energia, porque nós somos movimentados por energias, né? E também não é no sentido místico também, nem metafísico, mas é algo que é experimentado por todos os seres humanos, né? Então a gente... É importante que tenha essa conexão também, né? Aterrar é você fincar os pés no chão, os pés descalços no chão e sentir ali a terra mesmo, né? O que está sob seus pés. Que isso é um movimento, é uma técnica de estar ali sendo presentificado de uma forma mais imediata mesmo. Que não tá lá no alto, não tá lá na frente, não tá lá em cima, tá aqui aterrado, no presente, no aqui, no agora. Então, isso é um pouquinho só, né, do que são algumas características de estar se presentificando e no mais é isso, estejam bens e estamos por aí para bater um papo. E bom, eu venho nessas 2 últimas semanas refletindo muito o que é que eu consigo fazer, o que é que eu posso fazer. Você que é aprendiz bem sabe que eu tô passando por esse processo de tirar projetos do papel, o que é uma fase muito desafiadora. Mas eu consegui perceber, antes de, já tô 2 semanas assim. Mas essa semana eu tava pensando no tema do podcast e eu consegui perceber que eu tô mais calma, sabe? Eu acho que isso é um resultado de várias coisas, dessa prática constante, dessa busca do autoconhecimento, escolhendo minhas batalhas, vendo o que eu consigo lidar, o que eu não consigo lidar. Muito também da companhia do meu querido, que é uma pessoa que me traz muita calma, traz essa calmaria mesmo, que eu acho que pra essa fase eu precisava ou estar sozinha, lidando com isso sozinha, ou alguém que me trouxesse essa calmaria, sabe? E, enfim, eu tô feliz, sabe? Por eu estar conseguindo lidar de um jeito que há muito tempo eu não tava conseguindo lidar. Com paz interior. Apesar de um processo de tirar projeto, desse medo, apesar de estar pensando no que vai acontecer nos próximos meses, eu tô entendendo o que eu consigo fazer agora. E eu tô conversando com você sobre isso, aprendiz, para você entender quais são as ferramentas que você tem agora. Sem romantização, sem vitimismo também, porque às vezes a gente tá tentando transferir a responsabilidade de uma coisa que depende da gente para outra pessoa. Sem comparação, tá? Com compaixão com você mesmo. Sem adiar o que precisa ser feito, no sentido assim, procrastinar às vezes é até bom, sabe? Mas às vezes a gente só tá adiando decisões que precisam ser tomadas. E se ater com o que você consegue fazer agora, hoje, nesse dia que você tá me escutando. O que é que aquilo que tá te afligindo um pouquinho, ou até alguma coisa, ou a demanda que você tem que fazer, como você pode lidar com isso agora? Quais são as ferramentas que você tem? Joseph, ele falou muito da ansiedade, né? E eu tava aqui, eu leio muito e eu sempre trago alguma coisa dos livros que eu leio, direta ou indiretamente. E eu trouxe algumas frases do livro da Anna Sui que eu tinha destacado, e ela até completa um pouco do que Joseph falou. A ansiedade, ela é considerada um mal do século. Desdobra-se em diferentes nomes de transtornos e acontece quase todos nós em algum nível nos dias de hoje. E acomete, né? E acomete quase todos nós em algum nível nos dias de hoje. Por que tão ansiosos? Tendo a pensar que a ansiedade é um excesso de nós que nos leva a uma experiência ruim de solidão. O avesso disso é o que em psicanálise se chama de desejo. Diferentemente do uso que fazemos dessa palavra na vida comum, como um sinônimo para o querer, uma equivalência para a vontade, desejo é um conceito psicanalítico que aponta para um vazio próprio da existência humana. Rubem Alves escreveu um belíssimo texto que nos ensina sobre o desejo de modo poético, chamado Receita para se comer queijo. Cito. E aqui essa frase é do Rubem Alves, tá? É o texto que ela se refere.
Adélia Prado me ensina pedagogia, diz ela. Não quero faca nem queijo, quero é fome. O comer não começa com o queijo. O comer começa com a fome de comer queijo. Se não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas, se tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar um queijo. Pois bem, parece-me que podemos chamar de desejo esse intervalo entre a fome de queijo e o conseguir queijo. E quando o Joseph me lembrou muito isso, né, da ansiedade é viver no futuro, a gente tá ansioso por algo que a gente anseia, deseja, que a gente tá almejando. Tipo, do que vai acontecer. Ai, se eu vou conseguir aquele trabalho, se eu vou conseguir aquela vaga no concurso, se eu vou conseguir o dinheiro pra comprar tal coisa, se eu vou conseguir aquele namorado, ou sei lá, coisas do futuro, que a gente não tem muitas das vezes o controle, mas a gente tá desejando algo. E por isso aprendemos, né, em psicanálise, segundo aqui, referenciando mais uma vez a Anna Sui, que o desejo ele é sempre insatisfeito, na medida em que satisfazê-lo inteiramente está fora do plano da criação humana. Nesse sentido, o desejo ele é indestrutível. O objeto que viria a realizá-lo existe apenas no campo da fantasia. Olha que loucura, né? Que é essa... Eu tô entendendo muito isso nesses últimos dias. Que eu tô sempre desejando, né? Como eu falei, eu sou ambiciosa. E a minha ansiedade, ela tá muito atrelada nas minhas ambições. Porque às vezes eu até me pergunto isso. Eu fico, nossa, eu poderia sonhar mais baixo, né? Eu poderia me contentar. Mas eu não quero me contentar, não é uma opção. Porém, como eu encontro o equilíbrio de, tá, isso aqui, eu preciso fazer isso aqui agora, eu consigo fazer isso aqui agora. Pra mim, que tem uma autocobrança gigante e que tô sempre querendo, né, fazer tudo, tenho 48 horas no dia, eu tô tentando entender, eu consigo fazer isso agora? O que é que eu posso fazer agora? Tá, sabe, antes, tipo, sei lá, mês passado, eu tava lidando com toda a situação muito nesse estado de tensão, sabe? E eu acho que não, não quer dizer que, agora a gente já tá fazendo episódio pra dizer que tá curada. Não é sobre isso. Mas eu acho que finalmente o que eu venho entendendo racionalmente está sendo alinhado com o meu emocional, com os meus sentimentos. Conectando, eu acho que quando eu voltar pra terapia, minha terapeuta vai ficar tão orgulhosa. Conectando o racional, o entender com o sentir. E sempre chega essa hora, né? Quando a gente consegue chegar naquele ponto. Eu tava até tendo essa reflexão na viagem que eu tive da Albânia, né? Que toda vez que a gente não sabe o caminho, tipo, você tá num país novo. E eu tava viajando com meu querido de carro. Então a gente pegava o GPS e ia pra o ponto que queria, né? Que eu defini ali e tal. E aí, toda vez que fazia o caminho pela primeira vez, parecia muito mais longe do que realmente era. Depois que você fez pela segunda, pela terceira, pela quarta, o caminho ele parece muito mais perto. Então é meio que isso, tipo, de uma forma, nessa realidade, nessa conjuntura que eu tô vivendo, eu estou vivendo o caminho e eu tô vendo que eu tô chegando perto. Então eu tô entendendo a minha rota, sabe? Eu tava passando por muita coisa nova, que ainda tô, mas agora que eu estou vivendo, eu estou aprendendo. E isso é a magia do tempo, né? E eu já falei aqui pra você, o tempo é orixá. Eu acho que eu tô bem tilelê nesse episódio, mas é porque eu tô realmente experienciando essa fase. E eu já vi momentos aqui vulneráveis, né? Aquele episódio do luto, eu tava muito emocionada. Já vi em vários momentos muito vulneráveis mesmo, os episódios do trabalho. Se você não escutou, Aprendiz, vai escutar. Acho importante eu trazer essa vulnerabilidade. Eu tô sempre me conectando com vocês de alguma forma. Tanto no Instagram como no TikTok. Eu acho que principalmente aqui que a conversa é mais profunda e duradoura. Mas é incrível quando olhamos pra trás e fala, tá, ok, entendi o recado. E é uma conta que você tem com você mesma, sabe? Lá no Polidense tem um negócio bem assim, não se compare com ninguém, se compare com você de ontem. E aí isso também bateu de uma forma comigo, porque é isso, eu tô tentando cada vez menos me comparar, sabe?
como o Joseph falou, na internet traz essa sensação de imediatismo. E eu tava vendo um TikTok que chegou pra mim, falando que a gente subestima o que podemos fazer em 5 anos. E até essa meta que eu coloquei, ai não, dezembro eu tenho que estar em tal, 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 tal. Eu tô, tipo, mais consciente dessa meta, consciente do que pode acontecer. E que, independente das metas que eu criei, eu vou ser mais. Eu acho que eu tô mais empática com o meu processo. Apesar que sim, empatia é se colocar no lugar do outro, né? Mas assim, me entendendo o meu lugar, sabe? Eu me cobro muito, eu me, às vezes eu sou cruel comigo mesma. Às vezes eu sou. Meu querido me falou isso, doeu eu entender, mas às vezes eu sou. Então esse episódio é tipo um presente pra mim, pra me relembrar disso, né? Em dias de caos, e um presente pra você também, sabe? Essa sensação de que o tempo a gente tá fazendo aquela coisa toda e tal. Mas, cara, isso aqui pode parecer até hipocrisia, né? Mas a gente tá vivo. Você tá me escutando agora, você tá vivo. Se você tiver com saúde, melhor ainda, mas tô viva, tô com saúde, eu tô bem. Eu perdi a minha avó esse ano e experienciei um luto profundo que eu nunca tinha experienciado. E é uma coisa que minha avó falava, né? Pra morrer, basta tá vivo. Então, se daqui pra dezembro as metas que eu coloquei, nem todas elas estiverem ali prontas, como eu imaginei que estaria lá em janeiro, lá em abril, tá bom, eu vou descobrir o caminho, sabe? E aí eu tô. Às vezes, eu acho que isso é de canceriana, eu sou muito nostálgica com as coisas. Eu tô tipo assim, nossa, é como se a Indiara dos mês passado fosse uma pessoa que tava há 2 anos e que eu tô, tipo assim, olhando pra ela com a nostalgia do tipo assim, meu Deus. Eu tenho essa pira às vezes. Quando. Em alguns momentos da minha vida, eu tenho essa pira que parece que eu me divido em duas. A Indiara noiada, a Indiara racional. E aí eu fico conversando comigo mesma. Parece um diálogo comigo mesma. Vai entender minha cabecinha, né? Mas é assim que funciona. Às vezes eu enxergo um emoji da Apple que a gente cria, sabe? E aí parece que sai uma cabecinha. Ela sai da minha cabeça e eu fico conversando comigo mesma. É incrível, incrível. Dessas neuras saem várias coisas. Um dia desse eu tava assim, nossa, tava assim, aí eu tava cortando a cebola e falei, véi, a cebola ela é incrível, né? Ela tem várias camadas. Mas acho que eu sou meio doida assim, porque eu trabalho com criatividade, né? Comunicação, criar um conteúdo e tal. Mexe muito com a criatividade. Inclusive, acredito que o próximo episódio vai ser com o Adolfo, falando da criatividade, porque pra mim ele é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Então acho que vale também tirar essa criatividade de um lugar inalcançável também pra muitas pessoas. Então eu quero conversar com vocês sobre isso. E aí, o lance do tempo, né? Do que a gente pode fazer com o tempo, o que a gente pode fazer com o agora. A Ana Sui também traz uma partezinha do livro, que é citando uma outra pessoa, Lewis Carroll, que é assim: Alice suspirou cansada. Acho que você poderia aproveitar melhor o seu tempo, disse, em vez de desperdiçá-lo propondo charadas que não têm resposta. Se você conhecesse o tempo como eu conheço, disse o chapeleiro, não falaria em desperdiçá-lo como se fosse uma coisa. É um senhor. E aí, por isso que o tempo, ele é orixá, né? O tempo dá a resposta. E aí é isso. Uma coisa que tá me afligindo tanto, 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 desde março, eu acho, né? Que é essa meta que eu coloquei, esse vai, mas não vai, e não sei o que, não sei o que. E que eu tô nesse estado de tensão. Agora, em outubro, que tá, tipo, eu consigo lembrar das coisas do Caminho de Santiago e tal, que tá meio que se encaixando e que tá me fazendo ter uma maior leveza, uma leveza que eu tava assim, meu Deus, que horas é que vai chegar? Calma, Indinha. E, enfim, tô mais... me dá até vontade de chorar, porque eu me cobro, gente, é sério, minha mente ela é noiada, porque eu me cobro uma performance profissional. Eu me cobro com as pessoas que eu amo. Eu não quero estar em falta com as pessoas que eu amo. Eu quero deixar as pessoas confortáveis. Assim, não sou people pleaser, sabe? De me anular pra deixar um outro bem. Não. Mas às vezes eu fico, poxa, será que... Tipo, por exemplo, eu convidei pra você ver o nível da minha cabeça em noia. Eu convidei uma menina que eu postei até o vídeo dela
com ela no YouTube, Quitéria, queridíssima demais. E eu postei um vídeo com ela no YouTube e foi muito bom conhecer ela e o marido. E aí eu fui pro karaokê esse final de semana e chamei ela pra ir. Então a gente foi pra um rodízio de churrasco antes, depois foi pra o karaokê. E aí depois eu fiquei, porque tava outros amigos, né? Bruna, Thales, Mayara, Adolfo, enfim. E aí depois que eu cheguei em casa, eu fiquei, gente, será que eu dei atenção suficiente pra Quitéria? Isso é uma noiazinha, que antes talvez eu ficaria, sei lá, um dia todo pensando, mas que passou rápido e no outro dia eu perguntei pra ela, olha, desculpa se eu não te dei atenção suficiente. Ela, não, menina, tá tudo bem. E aí, é tipo, não é a necessidade de agradar, eu acho que não é isso, mas de deixar as pessoas se sentirem acolhidas e confortáveis, porque eu acho que boa parte da minha vida me senti forasteira e sem ser acolhida e passei por situações desagradáveis. Então, acho que talvez seja uma empatia extrema, não sei. Vou entender isso depois. E é isso, minha cabeça ela parece que tá sempre nesse estado de alerta constante. E nessas 2 últimas semanas parece que realmente eu tô conseguindo dar uma aliviada, sabe? Nas vozezinhas da minha cabeça. E aí, ainda no livro da Ana Sui, ela falando desse valor da vida, né? Que a gente, às vezes a gente tá pegado em alguma coisa que aconteceu e pode entrar numa depressão e tal, porque tá pegado àquele passado, ou tá nessa ansiedade, e esquece esse presente, e esquece de viver, literalmente esquece de viver. Eu tive meses que eu tava esquecendo de viver, sabe, esquecendo de olhar pro lado e falar, tá, eu tô vivendo isso aqui, de uma certa forma, eu tô ansiosa por algo que eu tô sonhando, mas eu também tô vivendo algo que eu sonhei há 3 anos, que era estar trabalhando de casa, trabalhando com a empresa minha, trabalhando, tendo a minha gestão do tempo, fazendo polidense, que é algo que eu queria muito. E esqueço disso de uma forma muito rápida, porque eu tô já pensando na próxima coisa. E aí, ela, nesse livro, né, ela tá falando da entrevista que Freud concedeu ao jornalista George Sylvester Viereck, intitulado O Valor da Vida. Ele disse, talvez os deuses sejam gentis conosco, tornando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que os fardos que carregamos. E mais pra frente, o desejo de prolongar a vida excessivamente me parece absurdo. A questão é que parece que estamos sempre tentando prolongar algo em demasia. E com isso acabamos justamente com a própria vida, uma vez que as coisas vivas encontram seu limite no fim. Profundo, né? E aí eu acho que é isso. Às vezes a gente tá com medo, tipo, eu tô conversando com pessoas, né, que tá passando por términos de relacionamento, mudança de vida e tal, e que muitas das coisas dependem de um final, de um ciclo. E é uma das coisas que eu tenho medo, tá? É tipo assim, eu tá tentando tudo que eu tô tentando agora, e daqui a alguns meses eu falar, tá, isso aqui não deu certo, não é pra mim, e ter que começar de novo em uma outra coisa. E que eu sei que eu vou me virar se isso tiver que vir acontecer. Mas que dá esse medo, né? E nenhum ponto final de algo que foi importante pra gente é fácil. Imagina chegar pra vocês e falar, olha, gente, tô acabando com o podcast. Tipo, pra mim vai doer muito. Mas um dia isso pode acontecer. Olha, gente, você vai embora, tá acabando, tal, a empresa tá acabando. E um dia isso pode acontecer. Eu tava até escutando um episódio hoje daquela influenciadora, né? Que eu escuto um podcast que o nome é de Carona na Carreira. E aí tem uma influenciadora que é Manuela City. E aí ela fala, né, disso, eu acho que ela terminou. Eu não acompanho ela, mas ela fala de que ela fazia medicina, eu acho que ela ficou muito conhecida por isso, e ela encerrou esse ciclo. E, enfim, isso gerou um impacto, né? Porque acho que ela tem mais de 1 milhão de seguidores. E, velho, a gente às vezes é conhecida por uma coisa, né? E é difícil de, tipo, suprir a falta que vai acontecer a partir dali, né? Do que a gente era e do que a gente não é mais. Porque a gente tá em mudança constante. E por isso que o livro da Ana Sui, né? A gente mira no amor e acerta na solidão, ele faz tanto sentido pra mim. E é um livro que eu influenciei Adolfo a ler, ele já leu, porque ele não fala só do amor em si, né, tipo, do parceiro romântico, né, do amor romântico. Ele fala sobre isso, sobre essa vivência e tal. Então é isso, aprendiz. Eu quero compartilhar no dia 16 de outubro, né, o dia que vai sair esse episódio, isso. Eu vou estar lançando um dos projetos. E eu tô com muito medo, assim, mas eu também tô muito feliz.
porque é um curso, né, de marketing digital. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui na descrição do episódio, com um e-book gratuito, onde tem um vídeo explicando, mas que é uma oportunidade de renda extra, através da produção de conteúdo e do marketing digital. E eu tô fazendo esse curso há um tempo, lembra que eu falei pra vocês? Eu tô fazendo ele há um tempo, e eu peguei ele muito no intuito do que eu vou aprender para os meus negócios, mas eu posso revender ele, então você pode comprar ele comigo para poder aplicar também o negócio e também revender, porque é um método estadunidense, né, norte-americano, de que você compra um produto e você tem 100% do lucro na revenda dele, né? Então, foi um investimento alto que eu fiz, muito provavelmente se você fizer também vai ser alto, mas que tá valendo a pena para mim. E eu quero ajudar, né, de alguma forma, a você aí que esteja também procurando uma renda extra, seja para poder chegar na Europa, viajar, comprar um carro, uma casa. Eu acho muito possível através desse curso. Demanda esse investimento, demanda, mas eu acho que a gente às vezes está só dando murro em ponta de faca em coisas assim, não quer investir dinheiro, sabe, não quer coçar o bolso. E para mim tá valendo como uma faculdade, né? O curso ele é muito denso. Pra vocês terem noção, eu ainda tô no primeiro módulo do curso. Porque tem muita coisa. E eu tô, tipo assim, tem coisas que eu já sei, porque ele pega do básico, do zerinho ali. Do básico, do básico, do básico, sabe? E ele serve pra aplicar pra qualquer negócio, sabe? Se você é manicure, tem salão de beleza, tem um curso, tem coisa, tipo... E não sabe como vender isso na internet, que é isso. Hoje, se você não tem internet, você não é visto. Tem uma loja, tem uma marca, tá pensando em criar algo, vale a pena. E aí, vai te ensinar, né, a se posicionar, enfim. É completo. Eu vou deixar o link aqui pro e-book gratuito. E aí, eu tava pensando nisso, né, tipo... querendo ou não, eu criei uma expectativa, mas eu tô lançando ele, porque pra mim era pra já ter terminado esse curso, né, mas eu tive o luto no meio disso tudo. Já era pra eu ter visto, porque eu só tô indicando ele porque eu tô acreditando no curso, sabe? Ele tá me ensinando muita coisa. Então, eu tô assim, tá, vai valer a pena pra outras pessoas que pensam em empreender, ter uma renda extra e, quem sabe, ter o seu próprio negócio. E aí, eu tô tentando viver o presente. Cara, eu vou voltar, vou ver se vai dar certo. Tem um outro infoproduto que eu tô criando em parceria com Bruna e Stephanie, que é pra carreira na Europa. Espero que dê certo também. Mas que se não der, eu tô fazendo o que eu posso agora, que é estudar, executar, ter uma linguagem humanizada, uma linguagem pra todos. Eu quero que as pessoas tenham qualidade de vida. Tô me comunicando da melhor forma que eu consigo agora. Então eu tô fazendo a minha parte. Se não der, eu vou aprender alguma coisa com isso. E é isso, reconhecer, sabe? Agora eu acabei de dar uma entrevista aqui. E aí, quando eu falo da minha história, ela perguntou qual foi a minha maior transformação. E eu vou encerrar também com essa resposta que eu dei pra ela, porque eu não tinha pensado nisso antes, mas que fez muito sentido, né? Qual foi a minha maior transformação desde que eu tô morando fora? E aí, eu falei, né, que eu passei por muitas transformações, mas eu acho que eu sempre tive fé em mim mesma, mas é renovar essa fé de uma forma muito mais prática e palpável. Eu tenho muita fé no caminho que eu trilhei. Toda vez que eu tô me perdendo da minha rota, eu vejo tudo que eu já alcancei, porque por vezes eu me esqueço e sigo em frente. Então, com certeza, você aí que tá me escutando, aprendiz, já alcançou um bocado de coisa que às vezes você esqueceu, sabe? Seja até a faculdade que você tanto queria, e você já se formou e você já esqueceu do tanto que foi difícil conseguir aquela faculdade. E, enfim, eu acho que no decorrer dos episódios, parece que eu tava sendo preparada pra fazer esse episódio aqui, sabe? De falar, tá, gente, eu tô um pouco mais calma, tô mais confiante, vai dar tudo certo. De uma forma que eu tô sentindo, que não tô só entendendo, mas que eu tô sentindo e tô mais leve com isso e com as escolhas que eu tô fazendo. Então eu espero que você tire um pouco de peso das suas costas nesse sentido, que confie mais no que você tá trabalhando agora, que continue se planejando, vendo seu objetivo, botando os pezinhos no chão, tá bom? Faz o que você pode fazer agora. Amanhã também, o que você pode fazer depois de amanhã, e vai aos pouquinhos, trilhando o seu caminho. Que sua trajetória seja linda. E, como dizia lá no Caminho de Santiago, né? Um bom caminho. Um cheiro, aprendiz. Te espero na próxima quarta e que a gente continue aí sempre aprendendo um com o outro. Tchau, tchau, tchau. Saudade.